Então, número 1. Questãozinha clássica aí, né? De crimes contra a administração pública que sempre cai em tudo quanto é concurso de carreiras policiais, principalmente. Considere que Josué, funcionário público, recebeu R$ 500 para não praticar ato de ofício que iria bloquear os bens de determinado empresário, o qual acabou falecendo logo em seguida e antes da efetivação de qualquer constrição patrimonial. Nesse caso, é possível afirmar que José, letra A, cometeu crime de prevaricação, letra B, da prática do crime de peculato por José. Se o crime for devolvido antes da sentença recorrível, será extinta a punibilidade. Se for posterior, haverá redução de 1/3 da pena imposta. O falecimento do empresário reduz a pena de Josué de 1/6 a 1/3. D. José, ou melhor, Josué, praticou crime de corrupção passiva. E letra E, por fim, o falecimento do empresário extingue a punibilidade do crime praticado por Josué. E aí, pessoal? A, B, C, D ou E. Meu povo, corrupção passiva. Corrupção passiva. Pode pegar o artigo 317. O que é que diz o Código Penal? Artigo 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Preceito secundário, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Tá? Esse é um crime próprio que é cometido pelo servidor público. Tá? E aí os meus alunos mais antigos, né, de penal, já têm o bizu, que é o seguinte, pessoal, direito penal, você estuda direito penal com base na palavra, na Bíblia. Tá? Lá em João, no livro de João, capítulo 1, fala que no princípio era o verbo. Tá? E lá, assim como na análise sintática também, que você, primeira coisa que você vai procurar lá no português é o verbo, aqui no direito penal também. Você procura saber os verbos, porque os verbos são importantes para dizer qual é o tipo penal que estamos falando. E aí, a gente tem o nosso bizu na veia, para ajudar vocês a memorizar esse tipo penal, tá? Que Edu já, obviamente, já lembrou, Edu já adquiriu todas as minhas aulas, Edu já assistiu, então ele já tem todos os macetes de cor e salteado. Corrupção passiva. Vamos lembrar o seguinte, meu povo, corrupção passiva. Vamos imaginar essa imagem. Aí, esse documento está atrasado, o veículo tem várias multas, o carro está atrasado, não foi pago ali o IPVA, a motorista não tem habilitação, tá? E ainda estava embriagada. Então, imagine esse cenário. E aí a motorista olha para o guarda e diz, rapaz, o que vai acontecer? E o guarda diz, ó, nessa situação, o teu carro vai ser guinchado, não tem outra coisa a fazer. O teu carro vai ser guinchado, vai ser recolhido ao pátio. E ela, moço, me ajude, pelo amor de Deus, eu preciso do meu carro. Imagina a história, imagina a viagem. Moço, pelo amor de Deus, eu preciso do meu carro. Não tem como a gente resolver por aqui. E aí, nesse momento, o guarda, obviamente que não são todos, né? É uma minoria que age dessa forma, mas o guarda olha para ela, né? Olha para aquela pessoa que está sendo abordada e diz, senhora, então ela diz, é isso mesmo, seu guarda, não tem como a gente resolver por aqui. E aí ele olha para ela e diz, senhora, o que é que significa senhora? Naquele momento, o guarda vai fazer o quê? Ele vai solicitar, ele vai receber, ou ele vai aceitar uma vantagem para deixar de fazer, de praticar o ato que ele deveria praticar de ofício. Então, pessoal, lembrou de corrupção passiva? 3 verbos têm que vir somente. Solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem. Se cair um desses 3 verbos, pessoal, vai ser corrupção passiva, não tem como errar numa questão de dessa prova. Então, falou em corrupção passiva, lembre do senhora, que não tem erro. Vamos ver? Questão número 1. Considere que Josué, funcionário público, recebeu R$ 500 para não praticar ato de ofício que iria bloquear. Opa, Josué o quê? Recebeu. Esse verbo está lá? Tá. É solicitar, receber e aceitar. Aqui, verbo receber, um R. Então, ele recebeu R$ 500 para não praticar ato de ofício que iria bloquear os bens de determinado empresário, o qual acabou falecendo logo em seguida e antes da efetivação de qualquer constrição patrimonial. Nesse caso, é possível afirmar que, pessoal, Josué praticou crime de corrupção passiva, tranquilo e bem calmo, meu povo. Aluno meu, não é uma questão dessa, nem a pau. Aí vai olhar e já vai bater o olho na questão, já vai acertar e já vai avançar. Tá? Não tem erro.
Vamos tratar alternativa por alternativa. Pessoal, prevaricação? Não, tá? Prevaricação, a gente tem um bizu lá também na prevaricação, né, pessoal? Na prevaricação, ele não recebe a vantagem devida. Ele deixa de praticar o ato para satisfazer o interesse pessoal, tá? Então, a gente faz o bizu na via lá, ó. Prevaricação, a gente coloca lá que é uma satisfação do sentimento pessoal, né? Entre aspas aqui, né? Uma licença poética. Então, aqui ele deixa de praticar o ato por conta de um sentimento pessoal e não porque ele recebeu um valor. Se ele recebeu o valor, estamos diante da corrupção passiva, tá? Se ele receber, corrupção passiva de acordo com o que a gente viu aqui, ó. Solicitar, receber ou aceitar. Recebeu, corrupção passiva. Solicitou, corrupção passiva. Aceitou a promessa da vantagem, corrupção passiva, tá? B, a prática do crime de peculato por Josué é possível afirmar que da prática do crime peculato por Josué, se o dinheiro for devolvido antes da sentença e recorrido, será extinta a punibilidade. Pessoal, negativo. Tá? Negativo. Não vai ser extinta a punibilidade, não. A gente vê isso acontecer em outros crimes, mas em crimes contra a administração pública não há essa possibilidade. Existe a possibilidade, sim, lá no peculato culposo. Quando o peculato ele é culposo, se o dinheiro for devolvido, se o valor for restituído, né, antes da sentença, aí haverá ali o perdão judicial, haverá a extinção da punibilidade, mas só no peculato culposo, no peculato doloso, não. E a questão também não trata de peculato. O falecimento do empresário reduz a pena de Josué de um sexto a um terço, nada a ver. Não tem nada a ver. Se o cara que vai pagar ali a propina morreu, não vai mudar em nada. O crime já se consumiu. Tá? O falecimento do empresário extingue a punibilidade do crime praticado por Josué. Nada a ver também. Beleza? Gabarito, letra D. Questão 2. O contribuinte Tarcísio, não é do acordeão, nem é o Tarcísio de Freitas, ele prometeu dolosamente uma vantagem indevida a Marcelino. E aí, quem é meu concurseiro? Meu aluno antigo, já, prometeu. Isso te lembra alguma coisa? Claro, meu aluno antigo já lembra disso aqui, já sabe o que é, já sabe. Ele não precisa nem ler o resto da questão. Ele não precisa nem ler o resto da questão, ele já sabe. O contribuinte Tarcísio prometeu dolosamente uma vantagem devida a Marcelino, auditor fiscal municipal, para que ele retardasse a cobrança de diversos débitos apurados em auto infração. Logo, é possível afirmar que Tarcísio praticou o crime de, letra A, concussão. Letra B, tráfico de influência. Letra C, crime de condescendência criminosa. E letra D, corrupção ativa. E aí, pessoal? A, B, C ou D? Corrupção ativa. Artigo 333. Ó, Cassinha já está colocando bisu aí. O pó fica ativo, né? Não, pois é. Nem terminei a explicação, ela já botou o bisu. Não tem como. Concorrência desleal. Vamos embora. Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determinar a prática, omitir ou retardar ato de ofício. Pena, reclusão, 2 a 12 anos e multa. Meu povo, essa é a corrupção ativa. Quando um particular, tá, ele vai lá e oferece ou promete uma vantagem devida ao funcionário público, tá, para que ele não pratique ali um ato de ofício. É um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode oferecer ali alguma coisa ao funcionário público para determiná-lo a praticar ou omitir ou retardar ato de ofício. Tá? E aí, para analisar a corrupção ativa, esse crime, para memorizar esses verbos que fazem toda a diferença, bisu na veia. Qual é a bisu na veia, professor? Corrupção ativa. Você vai lembrar o seguinte, o bisu que Cássio já colocou aí no chat. Quem usa pó, fica ativo. Como assim, professor? Quem usa pó, fica ativo. É isso mesmo. O que é pó, professor? Prometer e oferecer. Os verbos do crime de corrupção ativa. Pó, prometer e oferecer. Quem usa pó, fica ativo. Lembrou desse mnemônico? Corre pro braço, acerta qualquer questão de prova. Cobre isso daqui. Cuidado com uma coisa, tá? Só cuidado com um detalhe. Basta que o particular prometa ou ofereça a vantagem. Não precisa que ele venha efetivamente entregar ou dar a vantagem devida ao funcionário público. Não precisa isso acontecer. Então, ó, dar, entregar, são verbos que não estão no tipo penal do crime de corrupção ativa, tá? Então, verbos do crime de corrupção ativa, prometer e oferecer. Ô, professor, e se a pessoa deu a vantagem ao funcionário público? Foi o mero exaurimento do crime que ele já cometeu, tá? Então, não tem essa previsão ali do verbo dar. Então, você pode dar à vontade, que não tem problema nenhum, que não vai cometer o crime de corrupção ativa, tá?
pode dar vontade para o funcionário público que não vai cometer esse crime, viu? O crime se consuma quando você promete ou oferece. Quando você promete ou oferece, ali a vantagem ao funcionário público, você consuma o crime de corrupção ativa, tá? Dar e entregar não são verbos do tipo de corrupção ativa. Fechou? Beleza? Podem dar à vontade. Avançando. Opa, eu levantei a mão, será que eu tô com uma dúvida? Simbora. Então, pessoal, não tem como errar. Tarcísio prometeu. Aqui, prometeu. Prometer, oferecer. Prometeu, corrupção ativa. Gabarito, letra B. Sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Fechou? Tranquilo? Professor, o que é concussão? Concussão tem um verbozinho que eu falei para vocês, né? É o verbo exigir. O tráfico de influência, a gente vai tratar lá na frente. Sobre ele hoje. A condescendência, você vai lembrar dessa terminação aqui, né? É quando o superior deixa de punir o subordinado por clemência, por pena, né? Então, condescendência vai te lembrar pena, vai te lembrar clemência, que é um ato do superior para o seu subordinado, beleza? Essa questãozinha, sem medo de errar, tranquilo e calmo, gabarito, letra D. Fechou? Massa. Dúvidas? Não? Tranquilo? Então vamos embora. E ainda, pessoal, eu ainda trouxe um bizu aqui. Agradeço aí a Bia, né? Beatriz, na verdade, né? Concurseira Beatriz. Eu coloquei Bia já é pros íntimos. Ali pela divulgação ali no Instagram, tá? Obrigado, Beatriz. Obrigado pela postagem. Ajuda muito aí a divulgar o nosso trabalho, tá? Valeu mesmo. Avançando. Pessoal, eu ainda trouxe aí um bizu aí para vocês, para ajudar a fixar aqui a parte de corrupção ativa e corrupção passiva, tá? Porque muitos concurseiros acabam que confundem, né? Vão lembrar dos verbos, né, certinho, mas eles confundem o que é corrupção passiva e o que é corrupção ativa. E aí a gente vai trazer o bizu na veia para ajudar vocês a fixar isso daqui, não confundir mais esse próprio, tá? Então vamos lá, bizu na veia. Que é o seguinte, corrupção ativa versus corrupção passiva. Onde é que é cada coisa? Na corrupção passiva, pessoal, passiva, nós temos a figura do servidor público. Então, falei passiva, tem S. Passiva tem S, você vai lembrar do servidor público. Tá? Então, corrupção passiva só pode ser servidor público. Tranquilo? Diferentemente da corrupção ativa, que não tem S. Passiva, tá? Então, se não tem S, é o particular. Então, corrupção ativa, você vai lembrar do particular. Tá? Corrupção ativa, vai lembrar do particular. Se for corrupção passiva, você vai lembrar aí do servidor público. Beleza? Não tem como errar. Tranquilo e calmo isso daqui. Fechou? Questão de número 3. Tranquilo, pessoal? Corrupção ativa, corrupção passiva? Sim? Então vamos lá. Questão número 3. João Paulo. Tem aí João Paulo aí na aula, né? Tem dois. Eu acho que são dois João que tem aí. Que tá na aula. Foi só um. João Paulo, corretor de imóveis, obteve vantagem pecuniária, paga por contribuinte de IPTU, sob pretexto que influiria em lançamento fiscal praticado por determinado funcionário público municipal. Nesse caso, houve a prática de letra A, corrupção ativa. Perdão, corrupção passiva. Letra B, condescendência criminosa. Letra C, tráfico de influência. Letra D, advocacia administrativa. E letra E, corrupção ativa. E aí, pessoal? A, B, C, D ou E? Do crime de tráfico de influência. Artigo 332 do Código Penal. Que diz assim, ó. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício de sua função. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Tá? Então, alguém, esse aqui eu costumo dizer que é o crime do simulado. Pode falar. Professor, tu acha interessante aprender as penas aí? A IDECAN tem costume de cobrar? Cara, não tem costume de cobrar. A IDECAN não tem costume de cobrar pena. Eu, particularmente, não memorizo pena. Tá? Não acho que o custo-benefício é interessante. Só para alguns crimes ou outros que são mais bem mais cobrados, que são bem mais populares, aí que acaba que vem ali cobrança de pena e você acaba memorizando porque você vê tanto cair em prova, que você resolve tantas questões que você acaba memorizando a pena. Mas, sinceramente, o custo-benefício de memorizar as penas é muito baixo, porque muito raro acontecer a cobrança de pena, só na boca de vocês, uma maneira mais séria. É crime doloso, né? Como?
Crime doloso. Sim, tá? Entendeu? Porque Então, eu já fiz umas 3 provas já e pediu qual seria a pena. Uma foi de Maria da Penha, outra foi da parte do penal, e outra foi extravagante. então tem alguns crimes que vale a pena, tá? Você memorizar a pena. Por exemplo, lá da Lei Maria da Penha, você pode memorizar mais tranquilo, porque é só um crime. A Lei Maria da Penha só traz um crime. Então, se só traz um crime... Também, né? Oi? Estatuto de Armamento também. O Estado do Desarmamento tem vários crimes, mas aí as penas fica mais fácil memorizar porque elas acabam se repetindo, né? As penas, tem algumas penas, mas aí elas acabam se repetindo. Lá na Lei Maria da Penha só tem um crime mesmo, tá? Que é o descumprimento de medida, descumprimento de medida protetiva, tá? De urgência. Fechou? Avançando. Ó. Causamento de pena. Pessoal, existe uma causamento de pena aqui, que é a seguinte: parágrafo único. A pena aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem também se destina ao funcionário. Então, haverá uma causa de aumento de pena de metade se você alega que essa vantagem também se destina ao funcionário público. Ou seja, aquele desenrolado que eu falei para vocês, que chega e diz, eu vou influenciar ali no ato do servidor público. Me dá um trocado aí, que o servidor público é meu chegado, tá? E eu vou conseguir desenrolar a tua guerra lá no INSS. Beleza, ele cometeu o crime de tráfico de influência. Mas quando ele diz, me dá tanto, porque uma parte é para mim e outra parte é lá para o funcionário público lá do INSS. O que foi que ele acabou de cometer? Ele cometeu um crime, em tese ali, além do tráfico de influência, ele cometeu um crime de calúnia com o servidor público. Tá? Só que ele não vai responder pelos 2 crimes. Ele vai responder pelo tráfico de influência com a causa da pena da metade, por insinuar que a vantagem também se deixa no servidor público. Então, há aqui uma causa de metade. Se o cara traficar essa influência, e além disso, ele dizer que a vantagem se destina ao servidor público. Beleza? E aí, para vocês memorizarem aqui o tráfico de influência, tem um bisu na veia, né? Claro, bisu na veia para vocês memorizarem isso daqui. Que é o seguinte, pessoal, aquele desenrolado que trafica influência, aquele frustrado, né? Que não passou em concurso, né? E fica desenrolando, dizendo que vai desenrolar as guerras, né? Ali junto com o servidor, ele fica meio seco, tá? Porque é um cara frustrado. Então, lembre da seguinte forma: quem trafica influência, pessoal, fica meio seco. Como assim, professor? Quem trafica influência fica meio seco. É para você lembrar dos nossos verbos do tráfico de influência. Como eu falei para você, os verbos são muito importantes. E o que significa seco, professor? Essa é boa, hein? Essa é boa. Solicitar. Exigir. C, cobrar. E obter. Então, quem trafica influência fica ali meio seco. Tá? E o que significa esse meio, professor, é o quê? É para você lembrar, pessoal, que a pena é aumentada de metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a ser do público. Com isso, você memoriza tanto o caput do artigo, tá? Que fala dos verbos, quanto ali o parágrafo que fala da causa de pena. Pô, isso aqui é bisu na veia, tá? Isso aqui é direito na veia, é a forma de ajudar vocês, sem juridiquês, sem ter terminações, terminologias difíceis, mas já ajudar vocês diretamente a passar no concurso, tá? Se vocês quiserem se formar em direito, vocês entram na faculdade depois que vocês se formarem, depois que vocês passarem pronto, depois que vocês começarem a trabalhar. Mas aqui a ideia não é trabalhar juridiquês com vocês. A ideia é fazer vocês passarem no concurso, acabou. Se vocês passarem no concurso, já está de bom tamanho. Professor, mas eu não entendi mesmo, eu não entendi as nuances ali, na prática, no caso prático, como é que funciona, a jurisprudência dos tribunais superiores. Quando for importante, a gente vai trazer. Quando não for importante, cara, esquece. Só decora e vai. Corre pro abraço, passa pra prova. Depois faz a faculdade de Direito para tu aprender melhor. Beleza? O importante é isso aqui, acertar a questão de prova. É o nosso objetivo. Fechou? Fechou? Crimes contra a administração pública. Pessoal, os crimes contra a administração pública, tá? A gente viu aqui que no tráfico de influência existe um verbozinho conhecido. Um verbo conhecido nosso que é o verbo exigir. Tá? Então, lá no seco, a palavra seco, que é um mnemônico para memorizar os verbos, tem lá o de exigir. Mas existem também outros crimes contra a administração pública que traz esse verbo. E aí você não pode se confundir. Tranquilo? Que são os seguintes. Lá no crime de concussão, né? No crime de concussão, a gente vê que tem esse verbo. Só que no crime de concussão, estamos falando de exigir vantagem devida. Tá? No excesso de exação, também é um crime que tem um verbo exigir. Mas no excesso de exação, você exige tributo ou contribuição social, que você sabe que é indevida. E no tráfico de influência, que foi o crime
que a gente acabou de ver, você solicita, você cobra, você obtém ou você exige vantagem ou promessa a pretexto de influir em ato praticado pelo funcionário público. Então, não confundam aí esses verbos, tá? Não confundam esses verbos que podem aí, se você vai ali de olho vendado, cego ali, só para marcar, eu vi o verbo e vou marcar. Tá? Então, pense um pouquinho. Está exigindo, beleza, mas está exigindo o quê? É a vantagem de vida, é o tributo. Ou está tentando exigir ali uma vantagem para influenciar no ato praticado pelo funcionário público. Tá? Então, essa é a diferença. Beleza? Então, questãozinha aqui, ó, pessoal, bem simples, bem tranquila, bem calma. Gabarito, letra C, tráfico de influência. Porque João Paulo, corretor de imóveis, obteve vantagem devida, tá? O obter tá lá, entre os verbos, né? Então, aqui, ó, obter, é o O. Vantagem pecuniária paga por contribuinte de IPTU, sob o pretexto que influiria, tá? No lançamento fiscal praticado por determinado funcionário público. Então, se ele diz que vai influenciar, né, vai influenciar um funcionário público, ele pratica o tráfico de influência. Ele está traficando uma influência que ele não tem. Fechou? Vamos avançar. Questão número 4. Caso Mévio, com emprego de chave falsa, subtraia coisa alheia móvel para entregá-la a Tício, pode-se afirmar que Mévio responderá por crime de roubo qualificado. B. Mévio e Tício responderão pelo crime de furto e de receptação. Tício responderá pelo crime de apropriação indébita. Mévio responderá por crime de roubo simples. Mévio responderá por furto qualificado. E aí, pessoal? A, B, C, D ou E? O que vocês acham? Vamos falar aqui sobre o crime de furto. Meu povo, o crime de furto, ele está previsto no artigo 155 do Código Penal, tá? O crime de furto está previsto no artigo 155 do Código Penal. Diz assim, preceito primário desse crime, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, esse é o tipo penal do crime de furto. Um crimezinho ali contra o patrimônio. Tá? É um dos que mais caem ali dos crimes contra o patrimônio, junto com roubo e estelionato. O preceito secundário. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Tá? Reclusão de 1 a 4 anos e multa. É o preceito secundário do crime de furto. Pessoal, só que aqui estamos falando do furto simples. Tá? O furto simples. Há no Código Penal também o crime de furto na sua modalidade qualificada. Está previsto no Código Penal, no seu artigo 155, parágrafo 4, que a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. E aqui é um bizu, se liga. Ó. Furto. Tá? É um crime que é simples, mais ou menos simples de lembrar a pena, tá? Como falei para vocês, o custo-benefício de pena não é tão grande, mas tem alguns crimes, como o crime de furto, cai bastante, que você dá uma olhadinha. Se memorizar, beleza. Mas veja, entenda a lógica. No crime de furto, a pena é de reclusão. De 1 a 4 anos. 1 a 4 anos. Só que com um detalhe, de multa, tá? Quando a gente vai para o furto qualificado, pessoal, percebam, isso dobra, tá? Então, a título de informação, se estamos falando de um furto qualificado, temos ali o dobro da pena em relação ao furto comum, tá? O furto simples, temos ali o dobro da pena. Tanto a pena mínima, a pena máxima, ela é o dobro, beleza? Vai ao invés de ser 1 a 4, vai ser de 2 a 8. Se for furto qualificado, a pena vai ser de 2 a 8 anos e multa. Se o crime for cometido, são as situações aqui que a gente vai ver de furto qualificado. Falamos de furto simples, né? Agora temos as hipóteses de furto qualificado. Inciso primeiro. Quando há a destruição ou o rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Tá? Então, se tem um obstáculo para você acessar o bem, uma coisa é você furtar algo que ficou ali de vacilo, né? O cara deu um vacilo, aí você foi lá e subtraiu ali o bem. Que estava ali de fácil acesso. Por exemplo, o cara deixou o carro ali no meio da rua, aí você olhou e, cara, vou levar esse carro. Levou o carro. Beleza. Outra coisa é você furtar o carro que está dentro da garagem. Você vai lá, pula o muro da residência e entra dentro da casa e furta o carro. Percebam que são condutas mais gravosas. Então, se você destruiu ou rompeu um obstáculo para subtrair a coisa, o furto será qualificado, não será mais simples. E aqui, pessoal, temos uma esquizofrenia jurídica aqui nesse caso. Perceba uma coisa. Tá? Isso é esquisito, mas acontece e já foi cobrado várias vezes em prova. Que é o seguinte: se o cara quebra o vidro do carro, como está na imagem do lado, para furtar o carro, não se entende que é destruição ou rompimento do obstáculo à subtração da coisa. Por quê?
Porque, por conta da... Quem conhece regência verbal vai entender isso, o que significa isso daqui. Tá? Então, quando se fala destruição de rompimento ou obstáculo, o lacraseado você lê como dois A's, né? Então, destruição ou rompimento de obstáculo a subtração da coisa. Então, entre você e a coisa tem um obstáculo. Tá? Então, quando entre você e a coisa tem um obstáculo e você rompe esse obstáculo para furtar uma outra coisa, entra aqui no furto qualificado. Então, se o cara romper o vidro do carro para furtar o próprio carro, o STJ entende que aí é furto simples. Furto simples. Ele não foi um obstáculo à coisa. Ele quebrou o vidro da própria coisa. É o carro. Ô, Robson, isso seria destruição de patrimônio? Rapidinho. Ó, ele rompeu o vidro. Atenção, pessoal. Ele rompeu o vidro do próprio carro. Então, não foi um obstáculo ao carro. Foi o próprio carro. Então, se ele rompeu o vidro para furtar o carro, furto simples. Mas se ele rompeu o vidro para subtrair o som ou uma bolsa dentro do carro, furto qualificado. Porque ele rompeu o vidro do carro para subtrair outra coisa que estava dentro do carro. Então, o carro é um obstáculo para você acessar a coisa. Então, percebam. É esquisito, é estranho, mas é assim que os nossos tribunais superiores entendem. Tá? Se for o vidro, você arrombar o vidro para furtar o carro, furto simples. Se for arrombar o vidro para roubar uma bolsa que está dentro, furto qualificado. Ah, professor, mas ele arrombou o vidro, levou o carro com bolsa e tudo. Furto simples. Então, existe aí uma esquizofrenia jurídica nesse aspecto, tá? É meio esquisito. A gente trabalha isso na nossa aula de furto, com detalhe. Na aula de furto a gente destrincha isso aqui bem direitinho. Não é o caso da aula de hoje, que é uma aula de resolução de questões mais rápida, mas na nossa aula de furto, que já está gravada, inclusive, a gente trata isso aqui no detalhe. Se liguem. Ó. Pessoal, existe outra forma de furto qualificado, que é a seguinte. Quando há um furto qualificado por abuso de confiança. Como assim, professor? Vamos supor que você leva um colega seu para sua casa. Legal, vamos tomar um lá em casa? Vamos. Né? Vamos tomar uma cerveja? Vamos marcar? Bora marcar. Você marca com seu colega para sua casa. Um churrascão normal, né? Um churrasco. Uma cervejinha e tal. E tá? Você vai tomar um churrasco, vai comer um churrasco ali tomando uma cervejinha com seu colega. Massa. Só que a cerveja acaba. E você diz pro seu colega, negão, faz o seguinte, eu vou ali atrás de cerveja, tá? Fica aí, que eu vou ali comprar cerveja aqui pertinho, fica aí que daqui a pouco eu volto. E aí, nessa ida, nessa sua ida ao mercado próximo, ao depósito de bebida, o cara não só pega a tua mulher, quando ele subtrai um venteiro da tua casa. Ele bota o dinheiro que tava lá de vacilo, bota no bolso, né? E aí, uma joia, bota no bolso. Cara, concorda comigo que esse seu amigo, ele só teve acesso à sua casa, tá? E aos seus bens, porque você confiava nele? Claro que sim. Então, quando o crime é cometido nesse contexto, o furto é cometido nesse contexto, há sim o abuso de confiança e há a qualificadora, que traz uma pena bem mais grave se comparado com o furto simples, tá? Quando há o furto também cometido mediante fraude, mediante escalada, com destreza, tá? A gente não vai comentar todos os casos, porque realmente a gente precisa avançar na questãozinha, tá? Quando há o emprego, olha aí, Edu, o emprego de chave falsa. Aí, quando há o emprego de chave falsa, pessoal, é também uma qualificadora do crime de furto. Então, essas são algumas hipóteses do furto qualificado, que são as hipóteses do parágrafo 4º, tá? São as hipóteses de furto qualificado que mais caem disparado em prol de concurso, tá? Existem outras? Existem, como a que a Adalto falou, tá? O veículo que vinha a ser transportado ali para outro estado, tá? Então, aí também uma qualificadora que está em outros parágrafos, mas a do parágrafo 4º é o que mais cai disparado em concurso, tá? Vocês têm a obrigação de saber essas causas essas qualificadoras. Existe a chave falsa, ela pode ser também tanto uma chave própria quanto uma chave imprópria. Não interessa. Se você utilizou ali algo que realmente é uma chave ou algo que se tornou uma chave, não interessa. Se for emprego ali chave falsa, inclusive aquela chave micha, né? Inclusive ainda uma chave que seja original, mas que você obteve então, chave original que você conseguiu de forma ilícita, também entra nesse conceito aqui de chave falsa, tá? Então, sendo chave própria, imprópria, chave micha, chave verdadeira, obtida de forma ilícita, vai entrar aqui no conceito de chave falsa, tá? E se houver também um concurso de 2 ou mais pessoas. Então, se Joãozinho se junta com mais de 2, com mais um,
ou com mais dois ali para cortar, vai haver aqui um curso. Pessoal, a gente tem um bizu na veia para vocês memorizarem essas hipóteses de furto qualificado para o quarto. Quer levantar a mão? Pode falar. Não? Ninguém? Vamos lá, então. Avançando, pessoal. Bizu na veia, pessoal. Para vocês memorizarem as hipóteses de furto qualificado aqui do parágrafo 4. Qual é o bizu na veia? Aí, esse homem aí com o sovaco levantado, né? O que é que isso significa? Que furto qualificado, as hipóteses de furto do parágrafo 4, que são as que mais caem, furto qualificado fede a CC. Como assim, professor? Fede a CC? Que loucura é essa? F, furto cometido mediante fraude. E, mediante escalada. D, com destruição ou rompimento de obstáculo. D, destreza. A, furto cometido com abuso de confiança. É aquele do cara que pega a tua mulher e teu dinheiro. C, quando há o caso de emprego de chave falsa. E outro C, quando há o concurso de pessoas. Pessoal, memorizou aqui, não tem como. Pessoal, visão da vez é diferente, pessoal. Vocês estão rindo de quê? Não tem, é diferente, pessoal. Não dá para comparar, não. Tá? Simbora. Questãozinha, pessoal. Mévio, com emprego de chave falsa. Opa, chave falsa? É o C do CC? É. Furto qualificado. Professor, simples assim? Simples assim. Avançando. Para o STJ. Professor, STJ. Isso. Você entendeu o quê? STJ. Superior Tribunal de Justiça. STJ. Não será configurado o crime de estupro de vulnerável se... Tá? Pessoal, ele quer uma situação onde não será configurado o crime de estupro de vulnerável. Letra A. Quando não existir ou inexistir condição carnal ou qualquer tipo de ato libidinoso. Letra B. Houver o consentimento da vítima para o prático do ato. Letra C. A vítima já tiver experiência sexual anterior. Letra D. A vítima estiver em relacionamento amoroso com o agente. Letra E. O agente e a vítima forem inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do ato. E aí? A, B, C, D ou E. Questão número 5, que trata do estupro de vulnerável. Eu sou que danado é esse estupro de vulnerável. A pessoa está de bobeira lá, andando na rua, de vacilo, e é estuprada? Não necessariamente. Tá? Estupro de vulnerável não é vulnerável nesse sentido da pessoa que está andando à noite num lugar escuro. Tá? Não necessariamente isso. Quando a gente fala de estupro de vulnerável, a gente está falando de um tipo penal específico que envolve uma pessoa que é menor de 14 anos de idade. Tá? Então, estupro de vulnerável, quem é vulnerável? No caso do estupro aqui, o menor de 14 anos. Tá? Então, existe uma pessoa, né, que é somente essas pessoas com menores de 14 anos que podem ser vítimas desse crime. É um crime próprio quanto à vítima. Artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Se liga, na lapada, reclusão de 8 a 15 anos. A lapada é seca, meu amigo. Se liguem, presta atenção, pessoal. Vamos lá. Se você tiver conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, o que é conjunção carnal? O que é conjunção carnal, pessoal? Cadê o Wilson, hein? Cadê o Wilson ato, que tá né? participando? Cadê o Wilson que não tá participando? Como é? Cadê o Wilson que não tá participando? Olha lá. O Wilson não pode participar hoje porque ele é adventista, cara. Adventista no sétimo dia não pode estudar no sábado e para ele o sábado já começa na sexta-feira à noite. Então, mas como ele está na mentoria, ele vai receber a gravação e assistir depois. Ele vai ter acesso lá na plataforma. Então vamos lá, pessoal. O que é conjunção carnal? Conjunção carnal, pessoal, é o ato sexual, propriamente dito. E o que é ato libidinoso? Outro ato libidinoso são atos que satisfazem a libido, satisfazem a lascívia. Qualquer outro ato libidinoso, tá? Não vou me perguntar aqui exemplos, eu não vou dar exemplos disso aqui, tá? Mas qualquer outro ato libidinoso que não seja o sexo propriamente dito, a condição carnal, vai entrar aqui nessa situação, tá? Então, se isso acontecer com um menor de 14 anos, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat, você gosta, né? Se vocês tiverem uma condição carnal, sexo, ou outro ato libidinoso com menor de 14, pessoal, estupro de vulnerável. Professor, o concurseiro pode perguntar. Professor, mas a novinha, ela é bem safadinha, tá?
Não foi eu que quis, não. Se for falar de estupro mesmo, não foi eu que estuprei ela, não. Ela que me estuprou. Não interessa. É menor de 14. Ah, professor, uma pirraia já tem 2 filhos. Pessoal, não interessa. É estupro vulnerável. Ah, professor, mas não é uma ficante, não é uma coisinha que eu conheci agora. Ela é minha namorada. Olha, pessoal, não interessa. É estupro vulnerável. Ô, professor, Calma. É estupro vulnerável. Pessoal, a casa cai. Então, mas eu sou policial do BEP. Eu gosto de novinha. Pessoal, a casa cai. Dá errado, tá? Dá errado. Então, cuidado com isso aí. Acabei de explicar para vocês aqui, rindo, descontraindo, brincando. Agora com o jurídico do STJ, tá? Vou trazer para vocês. Já expliquei para vocês, mas da forma que o STJ traz, que é a súmula do STJ. Entendimento do STJ na súmula 593 sobre estupro de vulnerável. Diz assim, ó. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal, isso aqui a gente já viu, viu ou não viu? Conjunção carnal. Ou o quê? Ou prática de ato libidinoso. Com quem? Com menor de 14. Tá? Então, professor, mas ela tem 14. No dia do aniversário. Vá lá no aniversário dela. Você gosta de novinha? Já vá lá no aniversário dela. Daquele contato que você pegou no carnaval. Quando ela chamar para o seu aniversário dela, você vá. Agora, antes, esqueça essa mulher, pelo amor de Deus. Tá? Então, vou lá. Sendo irrelevante, ó, pessoal, é irrelevante aqui. Tá? É irrelevante. Eventual consentimento da vítima. Mas, professor, mas ela quer, ela é bem safadinha, ela quer. Não interessa. Ela é menor de 14 anos. E o Código Penal, o direito, procura proteger essa pessoa menor de 14 anos, dizendo que ela não tem capacidade de decidir sobre sua vida sexual ainda. Tá? Então, ela não tem capacidade, de acordo com o Código Penal, né? Na prática, né? Meu Deus do céu. Mas, de acordo com o Código Penal, de acordo com o direito, ela não tem capacidade de discernir se o sexo é bom para ela ou não, se ela deve praticar sexo ou não. Então, independente do consentimento, meu amigo, ela é menor de 14 anos, o crime está aí. Tá? Cai quem quer. Então, ó, eventual consentimento da vítima para a prática do ato, não interessa. Vai ser estudo vulnerável. Sua experiência sexual anterior. É aquela situação que eu falei para vocês. Ah, professor, mas ela já, com perdão da palavra, comeu o bairro todinho. Aí quando chega na minha vez, eu não vou. Cara, tu é concurseiro. Tu quer passar em concurso. Tu quer estar com tua ficha limpinha. Tu vai estragar tua vida por conta de novinha? Não vale a pena, tá? Não vale a pena. Então, se ligue. Então, não interessa se ela tem experiência sexual anterior, se ela já tem filho, se ela já comeu o bairro todinho, a cidade, não interessa. Tá? Ou existência de relacionamento amoroso com a gente. Ah, professor, mas ela é minha namorada, eu sou do BEP e ela é minha namorada. Pessoal, independente de ser namorada ou não, cara, não interessa. Vai dar errado. Tá? No caso da menina do BEP, lá, eu citei assim, brincando, ela tem mais de 14, a menina tem 15 anos. E ainda assim deu aquele BO todinho, porque o Ministério Público ficou em cima para saber se ele não já se envolvia com ela quando ela era menor de 14. Tá? Pra você ter uma ideia do quão grave isso daqui é. Então, e de pronto o cara já saiu lá do BEP por conta disso, enfim. Mas se liguem. Então, mas ele é namorado, não interessa, cara. Não interessa, é menor de 14. Então, em todos os casos que a pessoa for menor de 14 anos, vai ser estupro vulnerável. Então, esqueça a novinha com menor de 14, tá? Para o Superior Tribunal de Justiça, nossa questãozinha, não será configurado o crime de estupro de vulnerável se letra A, inexistir. Vamos fazer o seguinte, vamos começar da E, para vocês não entenderem o porquê. Letra E. Não será configurado o crime de estupro de vulnerável. O agente e a vítima foram inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do ato. Só, pelo amor de Deus, né? Claro que não. Não tem nada a ver. Como é que a gente não vai entender o caráter ilícito de pegar uma novinha, de pegar uma pessoa menor de 14 anos? Lógico que é ilícito. Isso aí não tem como a pessoa alegar que não sabia disso. D. Ilha Azul, da Globo. Né? Pois é. D. A vítima estiver em relacionamento amoroso com a gente. Ah, mas é minha namorada, eu sou do BED. Esqueça. Tá? Pode não. C. A vítima já tiver experiência sexual com o bairro todinho. Não interessa. Estupro também. A vítima disse que queria, ela é bem safadinha. Não interessa, ela tem menos de 14. Só não será estupro de vulnerável quando inexistir. Ou seja, não existir condição carnal ou qualquer outro ato libidinoso, tá? Qualquer outro ato libidinoso. Não tiver nem condição carnal, nem outro ato libidinoso, beleza. Professor, eu peguei o telefone da novinha, vai ser estupro de vulnerável, conversei com ela no WhatsApp. Não, tá? Não vai ser um estupro de vulnerável.
só vai ser estupro de vulnerável se houver a condição carnal ou ato libidoso. Não estou ensinando ninguém a pegar novinho, tá? Vamos lá. Ficar na dúvida que letra é. O agente e a vítima forem inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do fato. Então, ó, não será configurado esse crime se, tipo, de estupro vulnerável, se nem a vítima, nem o autor não tiver capacidade de entender o caráter ilícito. Não, pessoal, tá? A redação pode até não ter ajudado muito, tá? Pode até não ter ajudado muito, mas vocês conseguem perceber que o crime, o tipo penal, ele é bem claro, tá? Ele é bem claro, não existe, ele não dá margem para interpretação. O tipo penal diz aqui, ó, ter condição carnal ou praticar outro ato criminoso com menor de 14 anos. É só isso. Não tem o que você questionar a capacidade do cara de entender ou não. Não tem o que você questionar a capacidade da pessoa, da menor, de consentir o sexo ou não. Não tem o que se falar nisso. Ah, mas a menor não sabia que não poderia ter sexo com o maior. Ah, mas o maior não sabia que não poderia ter relação sexual com o outro. Cara, independente de qualquer coisa. O que você precisa saber aqui no estupro de vulnerável é que se tem condição, é soma de A mais B, cara. Não tem muito o que se mudar. Se você tiver condição carnal, ou qualquer outro criminoso, uma coisa ou outra, mas menor de 14, acabou. Tá? Tanto é que eu trouxe essa súmula do STJ, mas ela é basicamente uma redundância. É basicamente uma redundância, tá? De tudo que eu falei. Por quê? É irrelevante tudo. Tudo é relevante. É irrelevante se é consentimento, é irrelevante experiência sexual, é irrelevante relacionamento amoroso, tudo é irrelevante. É soma de A mais B. Se você tem menor de 14, prática de sexo com menor de 14, ou ato libidinoso, estupro vulnerável, acabou. Não tem o que se apegar com isso. Tá? Fechou? Ó, Cláudio e Augusto, essa questãozinha é boa, tá? Questãozinha boa. Cláudio e Augusto são gêmeos idênticos. E, sendo o primeiro, o Cláudio, devidamente habilitado à direção de veículo automotor. Cláudio tem habilitação. Ele faz o quê? Ele cede ao irmão sua CNH. Quis fazer graça. Quis fazer graça com a polícia. Olha, meu irmão, cara de um focinho de outro, irmão de gêmeos idênticos. É o seguinte, só um precisa tirar a habilitação. Um fica com a habilitação de papel e outro fica com a habilitação digital. Olha aí que coisa que ideia massa. Né? E aí, ele entregou a habilitação para o seu irmão, para que dela se utilizasse por ocasião de viagem rodoviária. Nessas circunstâncias, conduzindo o veículo automotor e levando consigo a carteira de Cláudio, Augusto foi abordado por policiais. Na ocasião, apresentou-se como Cláudio, exibindo o documento. Nesse caso, Augusto pegou a CNH de Cláudio e disse, aqui, minha CNH, meu nome é Cláudio, mas na verdade o nome dele era Augusto. Então, quis fazer graça para seu irmão gêmeo, deu errado. Letra A. Não poderá ser responsabilizado por qualquer crime. Afinal, só fez uso de documento porque o policial determinou. É a grande mídia que sempre bota a culpa na polícia. Não. A culpa não foi do cara que apresentou o documento. A culpa foi do policial que pediu. Porque se ele não tivesse, se o policial não tivesse pedido o documento, ele jamais entregaria. Essa letra A foi a grande mídia, e a mídia que elaborou a letra A para falar. Tá? B. Praticou o crime de documento falso. Eu só estou marcando D aqui, né? Letra C. Praticou o crime de falsa identidade. Praticou o crime de falsa identidade sábado, sendo atípica a conduta do seu irmão, sábado ou sabido. Praticou, assim como seu irmão, o crime de falsa identidade. E aí, pessoal? A, B, C ou D? Falsa identidade. Preceito primário. Diz assim. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outro. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constituir elemento mais grave. Então, vamos lá. Se eu digo que meu nome é Adalto e meu nome é Robson, se eu me identifico como Adalto e meu nome é Robson, eu atribuí para mim uma falsa identidade. Agora, se, por exemplo, Adalto está no carro e eu digo, não, o nome dele é Pedro, tá? Eu estou atribuindo a terceiro uma falsa identidade. Ou ainda, se eu pego meu documento e entrego para Adalto, digo, ó, toma meu documento, porque aí tu vai se passar por mim. Eu estou atribuindo a terceiro uma falsa identidade. Então, tanto responde por esse crime quem diz que é a pessoa,
quanto quem atribui à pessoa essa outra identidade. Então, haverá esse crime nos dois casos, tá? E, detalhe, haverá tanto numa situação como em outra. Vejam essa pena aqui, ó. 3 meses a 1 ano. Por quê? Estamos falando de atribuir identidade. No 308, temos outra situação. Quando você usa, você não apenas atribui, ou seja, você não apenas fala. Você não apenas fala que aquela pessoa, que você é outra pessoa. Tá? Você não apenas fala, você pega um documento e apresenta um documento. Então, tanto no caso como em outro, será o crime de falsa identidade. A diferença é que no 307 haverá uma pena menor porque eu falei de boca. No 308 haverá uma pena maior porque eu, além de falar, eu apresentei um documento. Tá? Então, ó, usar como próprio. Deixa eu ver aqui o chat rapidinho. Exatamente, tá? O motoboy, por exemplo, que usa o aplicativo do outro, ele pode sim responder por esse crime aqui, tá? De falsa identidade. Usar como próprio passaporte, título eleitor, caderneta de reservista, ou qualquer documento de identidade alheia. Pessoal, aqui já abriu um bocado, né? Qualquer documento de identidade alheia. Ou CD, tá, Edu? Ou CD a outrem para que dela se utilize. Então, se eu utilizo um documento de alguém, uma identidade, um passaporte, uma carteira de habilitação, uma caderneta de reservista, se eu uso um documento de alguém para me identificar como essa pessoa, eu cometo crime. E essa pessoa que me deu o documento também respondeu o crime de falsa identidade. Tá? E aqui, como há um documento envolvido, haverá uma pena maior. A detenção será de 4 meses a 2 anos. Tá? Diferente, como a gente viu anteriormente, no 307, será de 3 meses a 1 ano. Tá? Então tem essa diferença aqui. A Renata falou assim, como quem aluga conta de aplicativo de motor, por exemplo. Cara, no caso do verbo ceder, ele fala mais de documento, depende do entendimento do juiz, tá? Depende do entendimento do juiz, não vi nenhum caso nesse sentido aí de ceder, porque o aplicativo não é documento, mas não cai como ceder, mas pode não cair como ceder, que é uma pena mais grave, mas com certeza cai aqui, ó, como atribuir a terceiro, falsa identidade. Então, com certeza cai como, pelo menos no 307. Se vai cair no 308, vai depender do entendimento do juiz, no caso concreto, tá? Beleza. Vamos embora. Avançar. Pessoal, súmula 522 do STJ. O STJ falando sobre a falsa identidade. O que é que ele fala? Ó, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ou seja, é crime. Ainda que em situação de alegada autodefesa. Né? Então, deu de mídia. Aquela alternativa A. Não. O cara só entregou o documento falso, ou ele se atribuiu como outra pessoa, porque o policial abordou ele, e aí ele, para se defender, porque senão ele seria preso, por exemplo, está com mandado em aberto, para se defender, ele foi e deu o nome da pessoa. Então foi em legítima defesa contra o policial. Então o STJ disse, isso aí não cola não, pelo amor de Deus, isso aí não vai colar. Não tem esse negócio de legítima defesa contra o policial. E aí eu conto para vocês um exemplo bem rapidinho, que aconteceu comigo, né? Trabalhando, onde um irmão, cara, meu irmão, os dois são errados, os dois são cegos, o Ceboso, o Malqueiro, os dois errados. Só que o cara, a gente abordou o cara na rua, o cara apresentou o documento dele, o documento do irmão. Por quê? Porque ele tinha medo. Porque ele tinha medo de ser preso. Porque ele achava que tinha um mandado de prisão contra ele. Vê só que viagem. Ele já tinha feito tanta merda que ele tinha medo de ter um mandado de prisão contra ele e ele acabar sendo preso. Só que ele esqueceu que o irmão dele é mais sujo do que ele. E o irmão dele, sim, tinha um mandado de prisão contra ele. E aí, quando ele apresenta o documento, a gente, oxê, mandaria aberto, tá preso, boy. Aí ele, não, oxê, como assim, não sei o quê. Aí, então, eu fui tentar explicar, não, é meu irmão. Como é? Não, é meu irmão. Não sou eu, não. Meu irmão, peraí, eu vou responder B.O. dos outros, velho? Não, meu irmão tá com mandado de prisão, não sou eu, não. Onde é que eles vão estar, boy? Lá em casa, vamos lá. Aí levou a gente na casa dele. Tava lá o irmão dele em casa. Aí o que aconteceu? Prendemos o irmão, por conta do mandado de prisão em aberto, e prendemos ele por falsa identidade. Os dois, família unida, pra delegacia. Então, final feliz. Vai pegar reflexo. Então, o irmão que não tinha nada a ver, tava em casa. Tava com mandado de prisão em aberto? Tava. Mas sem safar. Mas a bestalhada do irmão apresentou o documento, pronto, lascou-se os dois. Um pelo mandado de prisão, que estava em casa, estava escondido em casa, que estava com o mandado de prisão aberto, e o outro que apresentou o documento falso. E aí a família foi unida para a delegacia, sem problema nenhum, tá? Naquele dia a mãe chorou duplamente. Beleza? Simbora então. Nossa questãozinha aqui, gabarito, pessoal, realmente a letra D, tá? Letra D, praticou, tá? Tanto Augusto quanto o irmão, crime de falsa identidade. Os dois respondem pelo crime de falsa identidade. Tá?
tal, ela comete um crime específico, que é o crime de infanticídio. Tá? O crime de infanticídio, pessoal, ele está previsto aqui no artigo 123, que diz matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho, durante o parto ou logo após. Tá? Então, se a mulher estiver no estado puerperal, aquela depressão durante o parto ou pós-parto, haverá esse crime chamado de infanticídio. Então, é um crime próprio. Aqui é um crime próprio, pessoal, por quê? Só quem pode estar nesse estado puerperal é a mãe, né? Então, se o pai chega e mata a criança após ela nascer, homicídio, não é infanticídio. Tá? Então, se liguem. Infanticídio não é matar criança. Infanticídio não é matar criança. Infanticídio é quando a mãe, sob a influência do estado puerperal, mata o próprio filho. Então, esqueçam outras possibilidades. Tá? Infanticídio só haverá infanticídio nesse caso. Nos demais casos, não será infanticídio. Qual é a pena? É uma pena bem mais leve, pessoal, em relação, se comparar com o crime de homicídio, né? Uma pena bem mais leve que uma pena de detenção de 2 a 6 anos. Tá? 2 a 6 anos por quê? Porque a mãe está doente. Ela está num estado de perturbação mental tão grande, tamanha, que levou ela a matar o próprio filho. Vai ficar imune de pena? Vai não. Tá? Não vai ficar imune de pena. Ela vai ter uma redução assim, muito gigantesca na pena. Tá? Não vai responder por homicídio, ela vai responder por infanticídio. É outro crime com uma pena bem menor. Fala, Renato. Depois Edu. Então, negócio assim, né, professor? Eu matei essa questão, fiquei pensando, porque eu que era mais ou menos assim, aborto é intrauterina, né? E infanticídio assim, quando nasce é extrauterina, não é isso? Exatamente, tá? Aborto é um crime contra a vida intrauterina. É um crime contra a vida quando a criança ainda está dentro do útero. Um infanticídio é um crime cometido depois que a criança nasce. Então são duas coisas diferentes. E, cara, isso daqui vocês não podem esquecer. Por quê? Influência do estado puerperal, cara, se falar influência do estado puerperal, só pode ser infanticídio, tá? É o único crime que é cometido nesse estado puerperal, é o infanticídio, tá? Pode falar, Edu. Ô, Robson, esse estado puerperal, ele vai de quando até quando? Cara, aí realmente, quem vai dizer isso aí vai ser uma perícia no caso concreto. Não existe, como todo fator psicológico, não existe uma receita de bolo para dizer. Né? Quem vai dizer se a mulher está no estado puerperal ou não vai ser a perícia que vai ter do caso concreto. Então, não tem como afirmar isso. Tá? Pode ser que seja uma depressão normal. Você tem como dizer, uma depressão demora quanto tempo? Não existe a resposta. Tá? Cada pessoa vai responder a doença mental diferente da outra. Então, mas ela não pode se resguardar porque estava num estado psicológico abalado? Se defender por conta de... Ela estava com o estado psicológico abalado? Estado puerperal, após o parto? Vai escolher para infanticídio. Ela não fica isenta de pena. Tá? Ela vai escolher para infanticídio. Ah, entendi. Então, a letra da lei, ela responde por infanticídio. Exatamente. Se ela não estiver no estado puerperal, ela vai escolher pelo quê? Por homicídio. E aí, eu lembro que em uma aula que eu trouxe, uma questão sobre infanticídio, Davi, ele falou, professor, teve uma mulher aqui na minha cidade que ela respondeu por homicídio. A criança nasceu, o pai da criança não aceitava a criança, eles tentaram abortar até, mas a criança nasceu de todo jeito. E foi o que aconteceu. A mãe, porque tinha medo de perder o marido, não queria perder o marido, foi lá e jogou a criança no rio. Nesse caso, a mulher respondeu por homicídio. Por que não seria infanticídio? Porque a diferença está justamente aí. Ela não estava doente. Não estava no estado puerperal. Ela estava com safadeza. Ela priorizou o macho em detrimento do filho. Ela tinha medo de perder o filho, de perder o marido. Então, por esse motivo, ela jogou o filho no rio. Não foi porque ela estava com problema mental antes do estado puerperal. Então, a chave do infanticídio é justamente o estado puerperal. No caso desse estado puerperal, é infanticídio. Qualquer outra situação, não é infanticídio. No caso desse teu exemplo aí, a criança morreu. Morreu, homicídio. Morreu. Agora, se não tivesse morrido, seria tentativa de homicídio. Exatamente. Beleza? João Vitor está perguntando, Paulo poderia estar afirmando, né? Paulo poderia ser responsabilizado pelo crime de aborto. Sim. Aborto tentado, né? Tentativa de aborto. Beleza? Ó. Letra E. Vamos começar pela E. Paulo não responderá penalmente, já que a tentativa do aborto foi absolvida pelo crime de infanticídio. Nada a ver. Tá? São em momentos distintos. Tentou se abortar durante a gestação. O crime de tentativa de aborto já se consumou. Mais na frente, a mãe vai lá e mata a criança do estado puerperal. São situações totalmente diferentes. Uma coisa não tem a ver com a outra. Não tem ligação nenhuma com a outra. Tá? O estado puerperal foi uma situação, a tentativa de aborto foi outra. Então, Paulo vai responder sim pela tentativa de aborto. Beleza?
Inclusive a Maria. A própria Maria responde também pelo tentativa de aborto, que foi um momento diferente. Não são crimes continuados. Tá? São momentos diferentes. Ela cometeu 2 crimes. Tá? D. Maria e Paulo agiram em concurso de pessoas no crime de infanticídio. Não, cara. Paulo nem aparece aqui no infanticídio. Ó, do ponto pra cá, quando tá falando de infanticídio, Paulo nem aparece. Paulo tá lá na parte da tentativa de aborto. Tá? Paulo não aparece aqui na parte do infanticídio. C. Maria e Paulo são coautores do crime de aborto, estando sujeitos à mesma pena, bem como Maria respondeu ainda pelo crime de infanticídio. Pessoal, não. Por quê? Não há 2 crimes de aborto. Tá? Essa questão é uma questão bem inteligente, tá? Por quê? Existe lá no Código Penal os 2 crimes distintos, são crimes distintos. Existe o crime do autoaborto, existe o crime de aborto sem consentimento da vítima, existe ainda o crime de aborto com consentimento da vítima. Esses 2 últimos é praticado por terceiro. O autoaborto, obviamente, é praticado pela mulher que aborta a criança. Tá? Então, são crimes distintos. Se Paulo quer abortar a criança sem autorização de Maria, ele bota um remédio, ou ele agride ela na barriga para tentar abortar sem a vontade dela, ele responde por um crime que é bem mais grave. Aborto, ou tentativa de aborto, sem consentimento da vítima. Se houver o consentimento da vítima, ele vai responder pelo crime de aborto com o consentimento da vítima. É um crime menos grave, mas não é o mesmo crime de aborto. Tá? O crime de autoaborto é um. O crime de aborto com ou sem consentimento da vítima são outros tipos penais. Por esse motivo, a C também está errado. A B. Paulo cometeu o crime de feminicídio. Pessoal, nada a ver, né? Não vai falar em feminicídio aqui. Paulo não responderá pelo crime de infanticídio. Então, aparece letra A. Diz assim, no golpe da falsa central. Só. Se liguem. Ó. Falou em golpe. Já liga seu alerta. Golpe da falsa central. Eu já resolvo questão assim. Golpe. Eita, fala um golpe. Já posso ser um tipo penal. Já é cara de um tipo penal específico. Criminosos entram em contato com correntistas de diferentes instituições financeiras, fingindo ser da central de atendimento ou de segurança de dados. Pessoal, eu já vou dizer praticamente a resposta a vocês. Pessoal, falou em golpe. Geralmente, quando você falando de golpe, geralmente vai ser estelionato. Porque golpe, pessoal, num golpe haverá sempre o seguinte, você está induzindo alguém ao erro. Você está dando um golpe na pessoa, você está induzindo a pessoa ao erro. Você liga para a pessoa que você ganhou um prêmio de 10 mil reais. Para resgatar esse prêmio de 10 mil reais, você precisa fazer um Pix, uma taxa de R$1.000 para você ganhar o valor de 10. Aí que a gente cai. É um golpe. Né? Continuando aqui. A fraude. Opa, outra palavrinha-chave. Geralmente vai ser estelionato. Fraude. Falando em fraude, geralmente vai ser estelionato também. A fraude tem algumas variações no seu modo de operação, mas sempre visa ao roubo de dados e ao prejuízo financeiro do cliente. Em uma das possibilidades mais comuns, os criminosos afirmam que houve uma movimentação atípica na conta e que, por isso, é necessário confirmar algumas informações, como o número do cartão e a senha. Ou seja, o criminoso entra em contato para dizer, se passando pelo banco, para dizer o quê? Não, teve um problema aqui na tua conta e teu salário vai ser bloqueado, por exemplo. Se você não me fornecer seu cartão e sua senha, você não vai conseguir ter acesso ao seu salário no final do mês. Então, você tá bom, beleza. Obrigado, meu filho, por ter entrado em contato. Sabe, muito idoso, né? Obrigado, meu filho, por ter entrado em contato para resolver esse problema. Infelizmente, eu não posso ficar sem meu salário, não. Tome aqui o número do cartão e a senha. E aí, estelionato, tá? Vai ser estelionato. Não tem mais o que dizer que é outra coisa. Pessoal, estelionato está previsto no artigo 171. 171 do Código Penal, tá? 171 no Código Penal. Diz assim: obter, para si ou para outrem, vantagem lícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, ó, meio fraudulento, lembra de fraude? Tá? Então, geralmente, vai ser estelionato. É sempre, professor? Não, tá? Mas geralmente sim. Ó, pena reclusão de 1 a 5 anos de multa para o crime de estelionato. Então, sempre que tiver alguém enganando outra pessoa para receber uma vantagem, há que se falar aqui no crime de estelionato, tá? E aí, pessoal, eu trago um bizu para vocês aqui, monstro, não sei se a cabeça de vocês já está fazendo, se aguenta bizu ainda, que é o seguinte: às vezes as bancas confundem você com extorsão, estelionato com extorsão. São tipos penais totalmente diferentes. Na extorsão, o cara está lá exigindo a vantagem devida, e, por exemplo, você precisa
A vítima, ela precisa, por exemplo, digitar lá no banco, porque está com a arma na cabeça, ou o bandido está ameaçando um familiar seu, precisa digitar lá a sua senha no caixa eletrônico para o bandido ter acesso ao dinheiro. Tá? Então, a vítima ali, ameaçada, coagida, ela vai e saca o dinheiro. Diferente do estelionato. O estelionato, a vítima é enganada. Então, para você memorizar, eu trago até o vídeo na veia na aula de estelionato, para memorizar, você lembra da seguinte forma. No estelionato, a vítima entrega o bem ao cara que está lhe enganando de forma de sorrindo. Lembra da velhinha do caixa eletrônico? Tá bom, meu filho, tá aqui a senha e o número do cartão. Tá aqui para você a senha e o número do cartão. Obrigado, viu, meu filho, por ter resolvido isso aí para mim, que eu não podia ficar sem meu salário, não. Estelionato. Pensa de outra forma. O cara extorque a velhinha, ele quer matar ela, ia matar a família, se ela não passa o número do cartão e a senha. Então, enquanto no estelionato você entrega o bem sorrindo, na extorsão você entrega o mesmo bem chorando. Tá? Esse é o bizu na veia que a gente faz lá na aula de estelionato. Beleza, pessoal? Compreenderam? Sim? Então tá massa. Show de bola. Então não tem como uma questãozinha dessa, gabarito, letra A, estelionato, tranquilo e bem calmo. Tranquilo? Questão 9. Em se tratando de prazo de natureza penal, a contagem dos meses se faz de acordo com... Pessoal, questão de contagem de prazo. Uma questão que você não pode perder, porque lá no direito penal, no Código Penal, é apenas um artigo que fala de contagem de prazo. Para a parte geral do Código Penal, somente um artigo que fala sobre isso. E se você não soubesse um único artigo, você perdeu uma questão besta como essa. E aí, pessoal? Letra A, B, C, D ou E. Contagem de prazo. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. E computam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum, pessoal. Então, computa-se aqui pelo calendário comum. Então, calendário judiciário, calendário forense, calendário das estrelas, calendário da lua. Não, calendário comum, isso não complica. Calendário comum. Direito penal, calendário comum, tá? Então, esse é o primeiro bizu, que é o da questão, que é o que é cobrado na questão. E você tem que lembrar que é o seguinte, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Então, o cara foi preso hoje. Hoje é 14, né? Hoje é dia 14 de março. O cara foi preso hoje, agora, às 11 horas. Aí para vocês são 11 horas, né? Para mim são 10, mas são 11 horas agora, para vocês. Então o cara é preso agora, 23 horas, no dia 14. Começa a contar, no dia de hoje, a prisão, ou seja, ele foi condenado a 1 ano de cadeia. Ele já cumpriu um dia? Já. Então, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Então, o primeiro dia, professor, mas ele foi preso aqui, ó, dia 14, às 23 horas. Vai contar? Conta. E aí vai contar normal, pelo calendário comum. Dia 15, dia 16, dia 17, dia 18, dia 19, dia 20, dia 21, dia 22. Ou seja, calendário normal. Professor, mas se o dia 19 caiu no final de semana, vai contar? Lógico, cara, o cara tá preso. Tá preso, estamos falando de direito penal, pena. Tá preso, óbvio que vai contar final de semana, feriado, dia santo, vai contar tudo. Diferentemente do processo penal. Lá em direito processual penal, só vai contar os dias úteis. E não começa a contar no dia do começo. Começa a contar no dia seguinte. Não desisto. Existe muita coisa, muita informação na minha cabeça. Cara, é simples de entender. No processo penal, estamos falando muitas vezes de prazos. Se tu tem um prazo para recorrer, tu tem 5 dias para recorrer. É justo começar a contar do dia de hoje, às 23 horas? Já perdesse um dia. Não, cara, o teu prazo para recorrer começa a partir de amanhã. Na verdade, não vai nem começar a partir de amanhã, né? Porque amanhã é sábado. O fórum tá fechado. E domingo também. Então vai começar a contar segunda. Então, começa no dia seguinte e no dia seguinte útil. Então só conta dias úteis e não conta o dia do começo. Tá? Processo penal. Rapidinho. Conta o dia do final. O dia do final é computado. O último dia é computado, mas o dia do começo não. Então, nesse cômputo do prazo, cara, direito penal de um jeito, processo penal é outro, totalmente diferente. E aí você resolve uma questão de direito penal, aí vai na porra de processo penal, mas eu vi que... Não confunda. Conhaque e limão com catraca de canhão. É diferente. São situações diferentes. Uma coisa é direito penal, outra coisa é processo penal.
São duas matérias distintas, cada uma tem suas regras próprias, tá? E a Rayane, nesse dia, ei, tu colocasse para mim processo penal no tempo e no espaço. Pelo que eu saiba, processo penal no tempo e no espaço é direito penal, não é processo penal, não. Eu disse, beleza, por isso que não é pelo que tu sabe, né? Porque se fosse pelo que tu sabe, eu não estava te acompanhando. Tu fazia sozinho. Então, a regra de direito penal é uma. Lei penal no tempo e no espaço. A regra de processo penal, lei penal de tempo e espaço é outra parada. Então, as duas coisas que tem que estar rodando na sua cabeça. Né? Penal é uma coisa, processo penal é outra, tá? São regras diferentes. Beleza? Foi essa semana, tá, Dalda? Ela veio falar, foi semana passada. Não, tu colocasse para mim processo penal. E cadê o material do processo penal de contagem de tempo, processo penal no tempo e no espaço? Pelo que eu saiba, isso é direito penal, não é processo penal. Eu dizia, meu amor, pelo que você saiba, você não tinha passado em 2 concursos já. Você tinha feito igual eu. Tinha passado 2 anos e cacetaram pra passar em 1. Né? Ela passou em 2, em 1 ano, porque tem meu auxílio, obviamente. Eu tô ali em cima, orientando. Que dificilmente a pessoa vai passar num período curto em 2 concursos. Aí eu passei 2 anos e 4 meses, eu passar no primeiro. Em 1 ano ela passou em 2, então já tá com uma vantagem aí gigantesca, né? Beleza? Simbora. É pressão, Rubens, é pressão. É pressão. Simbora. Então, pessoal, em se tratando de natureza penal, a contagem dos meses se faz de acordo? Não inventa. Calendário comum. Questão 10. Com base no artigo 334 do Código Penal, que trata do crime de descaminho. Indique a alternativa que descreve as condutas desse crime. Pessoal, o pessoal que viu esse macete aqui já vai ser marcante. Não precisa nem ler o resto, tá? E vocês também não vão precisar ler. Nem eu vou ler isso tudo, tá? Eu também não vou ler. Essas questões, estou com preguiça, estou cansado, já falei demais. Uma hora dessa, não quero ler mais nada. Se vou passar o bizu, depois a gente volta para a questão e já responde, sem se estressar. Pessoal, crime de descaminho está previsto no artigo 334 do Código Penal. Mas o bizu está lá? Lógico que não. Vamos lá. Artigo 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto pela entrada e pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Então, essa situação de descaminho, pessoal, é a situação seguinte. O cara deveria pagar um imposto devido pela entrada de mercadoria no país, ou pela saída de mercadoria no país, ou pelo consumo da mercadoria, e não pagou. Tá? Ele não pagou o direito ou não pagou o imposto. Tá? Se ele não pagar esse imposto, esse direito pela entrada ou pela saída de mercadoria no país, ou ainda pelo consumo de determinada mercadoria, vai incidir no crime de descaminho. Tá? E aí eu trago o bizu master para vocês. Master. Top, sim. Que é o seguinte, cara. Iludir. E aí, quem ficou até agora na aula vai pegar o bizu. Pessoal, a única vez que essa palavra aparece no Código Penal é no crime de descaminho. Então, assim, apareceu a palavra iludir no Código Penal, na sua questãozinha, é descaminho, acabou, pode marcar. Tá cobrando descaminho no enunciado. Vai ter que ter a palavra iludir lá nas alternativas. Professor, ele botou iludir no enunciado. A resposta nas alternativas vai ser descaminho. Então, bem simples. Falando em iludir, vai ser descaminho, tá? E aí, professor, beleza, entendi. Mas iludir o quê? Iludir como? E aí é que entra o nosso bizu na veia. Para vocês lembrarem da íntegra do texto do Código Penal que trata sobre descaminho. E você vai lembrar da seguinte frase, tá? Que o horário já me permite falar. O horário já me permite citar essa frase, tá? Se fosse mais cedo, por isso que essa aula tem que se estender um pouco, né? Porque eu só poderia falar esse bizu essa hora, mais cedo não tem como, tá? Então, qual é o bizu? Descaminho, pessoal. Descaminho, o bizu é esse. Aquele que te consumia pela entrada e pela saída, te iludiu e te levou para o descaminho. Renato já botou uma cara de Cristo, uma lembrança de algo que aconteceu. Essa é diferente, viu? Quando eu passei esse bizu, o Wilson, infelizmente ele não está na aula de hoje, mas ele teve uma lembrança. Ele não conseguiu dormir nessa noite, tá? Começou lembrando dessa pessoa e não conseguiu dormir essa noite. Então,
Só me iludiu, cara. Não sei o que. Foi na Copa do Mundo. Ele tem uma história que depois vocês podem perguntar pra ele como foi essa história da Copa do Mundo, né? Lá no nosso grupo a gente jogou uma vez, né? A gente jogou lá no grupo lá dos concurseiros perturbados, a gente jogou lá essa resenha de Wilson. E Cássia disse. Cássia tava resolvendo um simulado, foi Cássia. Aí jogou, fez a provocação no grupo. Essa questão eu não erro nem a pau. Eu quero que a questão dessa cara na minha prova. Não erro. Não tem como errar. Por quê? Aquele que te consumia pela entrada e pela saída te iludiu e te levou para o descaminho. Então, lembra daquela pessoa que te iludiu? Tá? Lembra daquela pessoa que te iludiu? Que te consumia pela entrada e pela saída? Tá? E acabou te levando aí para o descaminho. Né? Tem gente que sofre até hoje por conta dessa pessoa que te iludiu. Então, se essa pessoa te iludiu e te levou para o descaminho, cara, você não erra uma questão dessa. Se você lembrar dessa pessoa. Então, essa desgraça, eu não posso chamar a palavra não, porque o horário já permite. Então, a desgraça dessa pessoa que fudeu com a tua vida, né, que fez você sofrer, ela vai servir pelo menos para fazer você acertar a questão de prova. Tá? Pelo menos para isso. Então, a pessoa que te iludiu, que te levou por desse caminho, que ela te consumia pela entrada, pela saída, te consumia de todo jeito, ela te iludiu e te levou por desse caminho. Tá? Então, você vai lembrar. Pô, iludir no todo, ou em parte. O pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria, esse caminho. Não tem como ser outra coisa, tá? Esse caminho. E você pode lembrar até de um detalhe. Você lembrar da palavra mercadoria, você pode colocar o quê? Essa pessoa que te iludiu, ela te tratava como? Como pessoa? Não. Ela te iludia e te tratava como uma mercadoria. Ela fazia você sofrer porque ela não tratava como você queria, ela só apenas te usou, te iludiu e te usou. E te levou por esse caminho, tá? Então, pessoal, um bisu desse. Impossível errar a questão de prova, tá? Pessoal, questão 10. Falando desse caminho, iludir. Gabarito, letra A. Pessoal, precisa ler o resto? Não. Se você quiser ler, não tem iludir mais, que eu tenho aqui. Iludiu, levou por esse caminho. Tratou como mercadoria. Consumiu pela entrada e pela saída. Cara, não tem como, é impossível errar uma questão dessa. Tá? É impossível errar uma questão dessa de descaminho. Gabarito, letra A, tranquilo e calmo. Corre pro abraço, que a farda é tua e ela vem. Tá? Beleza, meu povo? Quem ainda não me segue, não me conhece, não sabe quem eu sou, não sabe do que vivo, do que eu como, do que eu faço, tá aqui o meu Instagram, Robson.Ferreira_oficial. E lembre-se sempre de um detalhe. A farda é o objetivo, meu povo. E nós estamos juntos nesse propósito. Beleza? Tamo junto. Antigamente era